Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta bem simples. Eu tô que nem o Joviano, quando ele começou a pregar. É esse último... não, esse é o ventilador, é outro. Isso, aí tá apagado agora, Esther. Queridos, a pergunta é: o que é mais difícil? Servir ou abrir mão de estar certo? Cheio. O que é mais difícil? Servir ou abrir mão de estar certo? Abrir mão de estar certo. Renato, o que é mais difícil? Servir ou abrir mão de estar certo? Abrir mão de estar certo. Joyce, o que é mais difícil? Servir ou abrir mão de estar certo? Servir? Andréia Moura, o que é mais difícil? Servir ou abrir mão de estar certo? Parece que temos uma unanimidade, né? Eu li um autor que me marcou muito essa semana, que falou o seguinte: na prática, a maioria dos nossos... Vocês estão escutando tipo um ecozinho? Não? Tá certo. Na prática, a maioria dos nossos conflitos não acontece por falta de amor, mas por excesso de orgulho. O que essa frase quer dizer? O que esse autor quis falar? Que muitas vezes nós nos indispomos, nós brigamos, não porque nós não gostamos daquela pessoa, mas porque nós queremos ter a nossa vontade feita. Então, a maioria dos conflitos não acontece por causa da falta de amor, mas acontece por causa do nosso excesso de amor por nós mesmos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o que impede o nosso serviço é a nossa vontade de querer ter é o nosso desejo de querer ter a nossa vontade sendo cumprida o tempo todo, né? E a lição de hoje ela vai tratar justamente sobre isso. E um ponto interessante é que parece que é inerente do ser humano, depois da queda, essa vontade de querer ser satisfeito, servido. Uma criança, quando você diz não para ela, sabe o que ela faz? Ela chora. Tem uns que esperneiam, né? Quem foi que ensinou isso para eles? Você não precisa ensinar uma criança para ela querer ter a sua vontade satisfeita. Hoje nós vamos aprender que o Evangelho não apenas aponta o problema, que é esse excesso de amor, mas ele também nos mostra um caminho para a solução. Qual é esse caminho? A sujeição de uns para com os outros, que é o tema da nossa aula. A aula de hoje vai ser dividida em duas partes. A gente vai começar na primeira parte entendendo o conceito de o que é sujeitar-se uns aos outros, e depois a gente vai aplicar esse conceito. Então, se você gosta de anotar, primeira parte explica, segunda parte aplica. Muito simples, muito bom. Eu vou utilizar a leitura, né, da revista, mas a gente vai gastar mais tempo desenvolvendo esse conceito do que é sujeição. Eu vou pedir que o nosso amado irmão Joviano, vai ser uma leitura bem extensa, Joviano, leia João 13, do 1 ao 35. A gente vai entender o conceito de sujeição a partir desse texto. Todos conseguem me ouvir sem o microfone? Consegue, Renato? Não, João 13, do 1 ao 35. Os irmãos, por favor, abram a Bíblia e acompanhem o Joviano, porque a partir desse texto a gente vai desenvolver o conceito de sujeição. A partir do texto de João 13, do 1 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, retrair-se a Jesus, sabendo este que o Pai confiara as suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendeu-o-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo mundo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade eu vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vistas estas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que nenhum dentre vós me trairá. Então os discípulos, dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: que pressa, que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estava à mesa percebeu aquilo que ele dissera isto. Pois com Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse algumas coisas aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Judas era o tesoureiro, né? Para quem não entendeu. Quem é o tesoureiro da igreja? Sou eu. Este que nos fala. Que eu não sei. Que eu não sei de Judas. Até o 35. Tá bom? Ótima leitura. Meus queridos, eu falei que esse texto é um texto onde a gente ia aprender o conceito de sujeição. Talvez você fale assim: Samuel, mas eu não ouvi a palavra sujeição. Não tem um só versículo que fale sobre sujeição. Embora não tenha a palavra sujeição, o conceito está nesse capítulo. E a gente vai gastar um tempinho, um bom tempo, entendendo esse conceito que está dentro de João 13. Ok? Primeiro ponto. Alguém lembra em qual parte do Evangelho isso está localizado? Qual o contexto de João 13? João 13.
A última ceia. Ou seja, antes ou depois da cruz? Antes. Jesus, então, está indo em direção à cruz. Ele está indo para o momento mais difícil da sua vida. Vai ter o Getsêmani e vai ter o Gólgota. É nesse contexto que está João 13. Está antes. Então, Jesus está próximo de beber o cálice da ira de Deus. E os seus discípulos estavam orando, jejuando, intercedendo. Nanina não. Em meio a esse duro momento, estava acontecendo algo nos bastidores dos discípulos. Uma espécie de contendazinha. Não é? E, sabe, se você está prestes a passar pelo momento mais difícil da sua vida, o que é que você espera, assim, numa linguagem bem de Mateus, o que é que você espera dos gentios? Uma pessoa que é ímpia, você está passando por um momento difícil, o que é que você espera que um ímpio pode fazer com você? Talvez tenha um pouquinho de compaixão, né? Entender o momento difícil. Se é crente, você quer que essa pessoa interceda, que essa pessoa ore. Mas não foi isso que Jesus teve, né? João não revela propriamente, mas outro evangelho mostra o que estava acontecendo nos bastidores. Sheila, leia aí Lucas 22, 24. Vamos entender o que estava acontecendo nos bastidores. Lucas 22, versículo 24. Isto é, Jesus está indo em direção à cruz, ele está se aproximando do momento mais difícil da vida dele, e os discípulos estavam preocupados em quê? Saber quem era o maior. Ou seja, eles estavam preocupados com posição, com seu status. Atualizando para a linguagem de hoje, os discípulos queriam cargo. Qual vai ser o meu cargo no reino dos céus? Né? Será que eu vou estar perto de ti, Jesus? Eu vou estar longe? Portanto, João 13 é a resposta de Jesus para esse tipo de coração ganancioso. Se os discípulos estavam se levantando querendo saber quem seria o maior, Jesus vai falar, prestem atenção, que agora eu vou ensinar para vocês como é a dinâmica do reino dos céus. E aí ele vai explicar em João 13. É por isso que, embora a palavra sujeição não apareça, o conceito está lá. O conceito do que é sujeitar-se. Jesus vai ensinar para os discípulos o que é sujeição. Não é? Enquanto esses homens estavam se levantando para saber quem seria o maior, Jesus se levanta para servi-los. Eles queriam saber quem teria proeminência. Jesus se levanta para ser servo. Eu li um autor essa semana que marcou muito, o nome dele é Timothy Keller. Ele me chamou a atenção para algo que eu nunca tinha notado nesse texto. É o seguinte, você já parou para pensar que Jesus lavou os pés de diferentes pessoas nesse dia? Você já parou para pensar que Jesus lavou os pés de diferentes pessoas nesse dia? Ele lavou os pés de Pedro, que iria negá-lo. Ele lavou os pés de João, que ele amava profundamente. Ele lavou os pés de Tomé, que se mostraria incrédulo, né? Ele lavou os pés de Filipe, que ainda não entendia quem ele era. Ele lavou os pés de Judas, que iria traí-lo. Todas essas pessoas, Jesus lavou o pé. Isso fala muito para a igreja de hoje, sobretudo para o nosso particular. Porque muitas vezes nós estamos sentados à mesa com pessoas assim. Gente que fala e decepciona, como Pedro. Gente que duvida, como Tomé. Gente que não entende quem somos, como Filipe. E gente que decepciona e nos fere, como Judas. Todas essas pessoas estão na igreja. E talvez você seja levado a se sentar com todas essas pessoas. Mas mesmo assim, eu quero que você preste atenção, e aqui está algo muito bonito dentro do conceito de sujeição. Não são os pés que diferenciam, é o seu coração. Não é o pé de quem você vai lavar, de quem vai servir dentro da igreja.
Mas é o teu coração, Sheila, é o teu coração, Renato. Eu vou servir porque eu sou servo. Eu não vou servir porque o outro tem alguma dignidade. Na igreja a gente serve não porque o meu irmão é alguém muito gente boa. Na maioria das vezes, não é. Acredite. Se você conversar 5 minutos com seu irmão, você vai perceber que aqui não só tem gente boa, tem gente muito ruim. Mas, a despeito disso, Cristo está fortalecendo a sua igreja e servindo. Então, o conceito de sujeição é, a princípio, um serviço. Mas um serviço que não serve por causa do outro, mas um serviço que serve por causa daquilo que Cristo fez em mim e por mim. Porque eu fui salvo, sendo um imerecedor, eu vou lá e sirvo o meu irmão e lavo os seus pés. Não pode servir por causa da gente. Exatamente. A grande pessoa na igreja é Cristo. Não são os nossos gostos e os nossos interesses. Então, entenda que não dá para se sujeitar sem servir. Sujeição sempre está ligado a serviço. Tá bom? Mas, vamos entender um pouco mais do contexto, né? O que significa lavar os pés? Alguém tem algum palpite? Renato? Emerson? Submissão? É uma posição considerada de servo, né, de escravo. Então, quando a pessoa chegava, como o próprio Jesus disse, né, era o costume deles lavar os pés, por quê? Porque eles andavam muito a pé, então a poeira, a sujeira ficava grudada, impregnada nos pés. Então era o costume de quando chegasse em casa, num local, o dono da casa enviasse seus servos para limparem os pés. Então era uma posição indigna, era uma posição de serviço. Talvez, tá certo, seu conceito, mas tem um fato interessante que muda tudo. Quem lavava os pés, de fato, eram os servos, mas o menor dos servos. Então, naquele contexto, não tinha asfalto, as estradas elas eram de barro, né? Então as pessoas sujavam muito os pés. E quando eles chegavam na casa, quem ia lavar os pés não era o escravo mais antigo ou o servo mais antigo, mas o menor dos servos. Então, quando Jesus se coloca na posição de lavar os pés, ele está falando o seguinte: vocês querem saber quem é o maior entre vocês. Eu, o mestre de vocês, vou me colocar como o menor. Lembra? João 13 é uma resposta a corações gananciosos, corações insurgentes, insubmissos. Então, Jesus está assumindo a posição de mais baixo. Ele está assumindo a posição de servo. E ao assumir essa posição, ele está nos ensinando propriamente o conceito de sujeição. Porque ele, sendo Senhor, se colocou voluntariamente na posição mais baixa. Isso é sujeição. Não é perder o valor, mas escolher servir. Cristo estava ensinando que, na lógica do reino, ninguém queria, não é o maior, mas aquele que é menor. Ninguém naquela época queria ser escravo, ninguém naquela época queria ser servo. Tanto judeu, quanto grego, quanto gentios, ninguém queria ser servo. Então, ao assumir uma postura de servo, Cristo também está ensinando como realeza se comporta. Realeza se comporta servindo. Liderança se comporta servindo. Uma liderança servil. É isso que Cristo está ensinando. E é isso que está implícito no caráter de liderança. É ser sujeito. É engraçado que no mundo, se a pessoa está numa posição de liderança, né, as pessoas não querem servir. Mas na Bíblia, porque você é liderança, você tem que servir. Tem uma personagem nesse texto que, eu confesso, adora dar a bola fora. É Pedrão. Pensa num cara que só dá a bola fora. Pedro tentou, dar uma cortada
no Senhor, né? Alguém leu o versículo 8? João 13, 8. Alguém leu, por favor? João 13, 8. Ou seja, você está vendo aqui um Pedro resistente. Você está vendo um Pedro que tem dificuldade em entender como... Peraí, como é que você é o Senhor? Como é que você é o Mestre? E você está me servindo? E aí Jesus fala assim, olha, se eu não te servir, não tem parte comigo. E aí o que Pedro fala? Mais uma vez, não aguento ficar calado. Se Pedro passasse mais tempo calado, levaria menos investidas. Ele não se aguenta. Qualquer bola fora, Pedro gosta de dar. E aí Pedro vai falar assim, então, lava-me todo. E aí Jesus falou, Pedro, você não entendeu mais uma vez. Você já foi lavado. E quem tomou banho, lava apenas os pés. O que isso quer dizer? Eu e você, nós já fomos salvos. Nós já fomos remidos. Nós já fomos limpos. Mas andando nesse mundo de pecados, talvez nós tenhamos os nossos pés sujos. E aí nós pedimos para confessar os nossos pecados. Então o que Jesus estava falando para Pedro é, Pedro, se você não entender que precisa lavar os seus pés e lavar os pés dos seus irmãos, você não tem parte comigo. Mas você já está limpo. Então, o serviço na igreja não é porque eu quero servir, mas porque Cristo me salvou, eu posso servir. Não é porque assim eu vou comprar os favores de Deus, mas porque Deus se inclinou a mim, eu posso servir. Pedro aqui não entendeu. Ele deu uma bola fora, mas depois ele vai entender. Daniel, leia aí Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Em João 13, Pedro não entende. Mas aqui ele utiliza um verbo, cingir-se. Você lembra alguém que cingiu os pés dos discípulos? Jesus. Cingir-se aqui no grego é a ideia de vestir a posição de servo. Então, quando o texto em João 13 fala que Jesus cingiu-se com a toalha, ele está dizendo o seguinte, ele assumiu a posição de servo. Aí Pedro, em João 13, não entende. Mas aqui um Pedro mais amadurecido, um Pedro mais crescido na fé, ele entende uma coisa muito preciosa. O caminho do cristão é o caminho da humildade na prática. É ser sujeito. É colocar-se como servo. Se lá ele resiste, porque ele entende que, como é que pode um senhor servir os seus servos? Em João 13, Pedro não entende. Em 1 Pedro 5,5, Pedro entende. Porque eu sou liderança, porque eu sou o Senhor, eu tenho que servir. Ele conecta o que Jesus fez. E tem uma outra questão aqui que eu acho muito interessante, que nós também não podemos esquecer. É que Jesus termina essa parte do serviço, né, João 13,15, dizendo o seguinte, eu vos dei exemplo. Isto é, assim como eu servi, vocês têm que ir lá e servir.
Então, se antes a gente falou que sujeição tinha a ver com colocar-se na posição de servo, agora a gente tem que entender que sujeição é um chamado para quem? Para o pastor? Para a mesa administrativa? O Joviano que está dormindo? Para a Andréia? Não. É para todo aquele que é discípulo. Serviço na igreja vem de quem é filho. Sujeitar-se, colocar-se numa posição de servo, é ser igual a Jesus. É cumprir os passos do mestre. É ter consciência de que você não é diferente do seu Senhor. E é por isso que você serve. Franciel, leia aí o ponto de aprender a disciplina com Jesus. Agora que a gente já entendeu um pouco do que é sujeição, vamos então entender aí o que isso tem a ver com aprender com Jesus. Qual é que tu falou mesmo? Lição 6. Aprender a discipular com Jesus? Isso, beleza. Durante a vida, Jesus sempre se mostrou submisso e disposto a fazer a vontade do Pai. Algo que tinha consciência e que o Pai era maior do que ele. Reconhecia que lhe devia obediência e respeito. Jesus havia sido enviado pelo Pai para cumprir uma missão, para ele tornar-se natural cumprir essa tarefa traçada na eternidade. Ele tinha prazer em obedecer e cumprir a tarefa, e alcançou como recompensa a alegria. Essa alegria foi prêmio do seu trabalho. Ele promete compartilhar com seus discípulos. No Getsêmani, ele apresenta a plenitude de sua sujeição ao Pai, apesar de desejar intensamente não tomar o cálice. Ele diz ao Pai, abre aspas, não seja como eu quero, e sim como tu queres, fecha aspas. Não pode desprezar o desejo individual das pessoas da Trindade, mas Jesus renuncia a seu conforto por causa do Pai. Não seria maior exemplo de submissão do que este. Então, o que o texto está falando? Jesus Cristo, ele se submeteu à vontade do Pai. Então, assim como Cristo se submete à vontade do Pai, nós também devemos nos sujeitar uns aos outros. Quer falar, não? Não? E aqui, vamos entender um pouco do que significa a palavra sujeição. Alguém tem alguma pista? Alguém tem alguma ideia? Sujeição. Sujeição. Submeter é um sinônimo, mas não é a definição. Sujeição. Quero uma definição. Não sinônimos. Por exemplo, se eu falo assim, fulano é careca, fulano é sem cabelo, isso é um sinônimo. Mas eu quero uma definição. Fulano é destituído de cabelo, entendeu? Então, eu quero que vocês definam. Definam sujeição. Não me deem sinônimos. Obediência? Quase. Se ele é revista, não vale. Hã? Isso é um sinônimo. Sujeito, sujeição. Tá indo, mas dá para melhorar. Sujeição, sujeição. Hã? Isso já é um caminho para uma definição. Acho que é aquilo que Paulo fala em Filipenses, né? Que é não buscar o seu próprio interesse, mas sim os outros. Abrir mão de estar certo, né? Eu acho que sujeição é abrir mão de estar certo e exercer da primazia. Eu acho que Paulo usa um raciocínio muito interessante em Filipenses, que é o seguinte: quando você busca o interesse do seu próximo, consequentemente você está buscando o interesse de Cristo. Tanto que uma das razões que ele diz para a igreja de Filipe, que Timóteo está qualificado para revelar, é que
E Timóteo, diferente de outros obreiros, buscava os interesses da igreja, zelava o caminho da igreja, cuidava para a preservação da igreja. Por isso, fazendo isso, ele cuidava dos interesses de Cristo. Então, eu acho que sujeição tem a ver com zelar pelo interesse, fazendo um jogo de palavras, de um sujeito, que é o próximo, e, consequentemente, o de Cristo. Tá ótima a definição, mas se a gente fosse levar assim ao pé da letra, sujeição significaria colocar-se debaixo da ordem de outro voluntariamente. Por quê? Porque um tirano pode fazer você obedecer ele, né? Se eu colocar aqui uma arma na cabeça de Giovanni e falar, vá buscar um café para mim. Isso, ele poderia ir. Por quê? Porque ele está com medo de perder a vida. Mas um tirano pode levar à obediência. Vocês falam assim, não, é obedecer. Tudo bem. Mas obedecer por si só não é sujeição. Porque eu posso obedecer por medo, por temor. Mas se você obedece voluntariamente por causa de um propósito, aí a gente está caminhando no que é sujeição. Eu vou obedecer ao meu marido porque eu tenho medo dele, porque ele me bate. Isso é submissão? Não é. Eu vou obedecer ao meu marido porque ele espelha a Cristo. Isso é. Às vezes a gente quer, a fina força, mostrar autoridade. Para mostrar que na minha casa tem submissão. Eu falo e o pessoal obedece. Tudo bem. Mas você não está espelhando a Bíblia e nem a Cristo. Porque você deixou de lado o caráter voluntário do ato. A palavra grega para sujeição é hipotácio. Hipo é pouco. Por exemplo, quando você está com a pressão baixa, você está com hipotensão. Quando você tem problema na tireoide, você tem hipotiroidismo. Então, toda vez que você vê o hipo, é baixo, né? E tácio significa ordem. Então, abaixo de uma ordem. Hipotácios. Abaixo de uma ordem. Sujeitar-se é colocar-se abaixo de uma ordem voluntariamente. Mas aqui está uma chave muito importante para a gente entender o conceito bíblico de sujeição. Sujeição, submissão ou subordinação são sinônimos, né? Tem a ver não com valor. Todas as vezes quando a gente fala assim, todas as vezes quando a gente tem dificuldade com o conceito de sujeição ou subordinação, é porque a gente está entendendo o conceito errado. A gente está entendendo o conceito como valor. Então, quando a gente fala assim, fulano é meu subordinado, fulano tem um valor menor do que o meu. Eu não sou submissa ao meu marido porque eu não sou menor do que ele. Você está entendendo o conceito de submissão errado. Submissão não tem a ver com valor. Submissão tem a ver com estar numa missão maior e naquele contexto você é um submisso. Tem uma missão maior e você está embaixo. Por que isso é importante? Na Bíblia, sujeição não tem a ver com valor, mas com missão. Porque ninguém se sujeita porque vale menos, mas porque entende que faz parte de algo maior. Por que eu vou ser submissa ao meu marido? Por que eu vou ser submissa ao meu pai? Por que eu vou ser submisso às autoridades da igreja? Porque eu estou debaixo de um propósito maior. Eu estou numa missão maior, que não é fazer o meu eu, que não é fazer os meus gostos, que não é fazer a minha vontade. Por exemplo, existe uma diferença entre subordinado e subalterno. Alguém sabe? Alguém sabe? Subordinado, eu falei, está sob ordens. Subalterno é ter o valor menor. Então, inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas a polícia de Goiás, ela tinha um termo que era oficial subalterno, né? E aí esse termo ele foi tirado. Por quê? Eu acho que era de Goiás.
Porque subalterno significa valor menor. Só que ninguém tem valor menor que ninguém. Então, é oficial subordinado, não subalterno. Porque a gente confunde subordinado com subalterno. A Bíblia não coloca ninguém como subalterno, mas muitas pessoas podem estar subordinadas. Né? Subalterno é ser alguém menor. Mas não existe isso na Bíblia. Então, subordinado não obedece porque é inferior. Atenção, pais, atenção, mães, atenção, mulheres, esposas, atenção, pessoa que não é liderança. Você não obedece por imposição. Você obedece porque quer cooperar com um propósito. Certo? Algumas aplicações desse conceito de sujeição. Né? Por exemplo, em Efésios 5, né? Quando está dizendo sobre a mulher ser submissa ao marido. Ele não está dizendo que a mulher é subalterna, isto é, ela tem um valor menor, mas que dentro do lar ela recebe uma ordem criacional para cooperar. Ou seja, você não obedece o seu marido porque ele é melhor, mas você obedece porque você entende a missão que Deus te deu, como mulher e como esposa. Outra implicação. Por que o filho deve ser submisso, sujeito ao seu pai? Andréia, por que o filho deve ser sujeito ao seu pai? Que é o mandamento de Deus. Porque é o mandamento de Deus. Um filho deve ser submisso ao pai, porque ele entende que Deus colocou os seus pais como autoridades constituídas para instruí-lo a cumprir o propósito de Deus. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Foca aqui. Atenção, pai. Autoridade tem dupla responsabilidade. Você, na vida do seu filho, às vezes a gente acha que Deus te colocou na vida do seu filho para o seu filho te amar. Não. Que bom se ele te amar. Que bom. Mas o principal é para você instruí-lo no propósito que Deus quer realizar por intermédio do seu filho. Então, o Joviano não vai criar o Lai para o Lai amar ele. O Joviano vai criar o Lai para o Lai ser instrumento de Deus naquilo que Deus quer realizar. Aí, a gente às vezes confunde e quer que nosso filho nos ame. E esquece de instruí-lo a se sujeitar às autoridades, à palavra de Deus. Né? Pode falar, por favor. Que você errou no propósito, você errou na missão, né? Tem um fato interessante, é que se a sua missão é ser amado, muito provavelmente você não vai ser amado. Na prática, nós que já temos uma experiência, a maioria dos filhos que foram criados assim, eles rejeitam os pais, são desobedientes aos pais e futuramente podem honrar os pais quando eles envelhecem. Já o filho que é obediente ao pai, porque o pai é Caxias e quer aquilo que é correto para ele, ele vai honrar o pai até a morte. Agora, um outro ponto.
a gente viu que, só recapitulando, sujeição, subordinação e submissão são sinônimos, isto é, têm o mesmo significado. Subalterno é diferente, é valor menor. E a gente sabe que sujeição é colocar-se de maneira inferior porque tem uma missão maior, um propósito maior, né? Por que então que eu devo ser submisso à liderança da igreja? Não é? Porque a gente sabe que na igreja de Cristo tem uma missão maior, que é espalhar o reino, que é expandir o reino. Então, quando a gente é submisso às autoridades, a gente está dizendo o seguinte: Senhor, aqueles homens, aquelas pessoas, o Senhor colocou para guiar a sua igreja. E eu vou ser submisso porque eu entendo que a igreja, a função, não é imprimir a minha cara, não é dar o meu jeito, não é fazer da minha forma, mas da tua forma. É por isso que sujeição é tão importante, porque sem sujeição não tem unidade. Uma igreja que tem dificuldade em ser submissa é uma igreja que tem dificuldade em estar bem. Não há unidade. Uma igreja de pessoas insurgentes, insurgente é o oposto de sujeito, né? Então, se você é uma pessoa que se sujeita, você é sujeito. Se você é uma pessoa insurgente, você é uma pessoa que não se sujeita, né? Exatamente. Renato, falei alguma coisa? Está muito calado. Vocês estão muito calados. Diz assim, Renato, alguma coisa. Mas o nosso corpo, ele quer descansar. Quer ir fazer alguma coisa que nos prazer. E quando nós estamos aqui, nós estamos renunciando a nossa própria vontade. O nosso eu. E o nosso próprio bem. A gente está aqui aprendendo a parte de Deus, fazendo a vontade de Deus, e é para o nosso bem. Enquanto o nosso contrário é fazer. Rapaz, tá vendo a importância de forçar as pessoas a falarem? Olha que preciosidade o Renato falou agora. Ir à igreja é uma maneira de você sujeitar o seu eu ao Senhor. É interessante, sabe? Pessoas que querem viver para si, no geral, morrem sozinhas. Vocês já perceberam? A gente tem o nosso próprio conceito. Vamos dizer que um exemplo do ensino. Vou passar o pano aqui na igreja. Eu tenho o meu conceito de limpeza. Já outra pessoa tem outro conceito. Então, se eu limpei e não for do jeito dela, ela vai dizer, não, não vou direito. Mas ela tem o próprio conceito. Para mim, eu já limpei, eu dei o meu melhor. Assim, tudo é um conceito, né? A pessoa tem o próprio zelo dela, o outro tem um zelo, acha que está fazendo melhor, mas na visão dele, né? A visão dele. Vamos ler aí, então, a revista, no ponto que fala a superioridade do próximo. Eu vou pedir para o Daniel fazer essa leitura. Algo essencial para a disciplina da sujeição ao próximo é sempre reconhecer que ele é superior a mim. Existem ocasiões em que podemos conviver com alguém com menos recursos do que nós, seja na área econômica, intelectual ou qualquer outra experiência de vida. Mesmo assim, devemos buscar em Deus ter nessa pessoa alguém que nos é superior e a quem devemos respeito. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós.
Veja o espírito de renúncia e submissão que Paulo propõe aos crentes da igreja de Filipos. Sem partidarismo, sem vanglória, com humildade, considerar os outros superiores a si mesmo e não ter em vista o que é propriamente seu. A disciplina da submissão exige que tenhamos uma completa renúncia na cruz. Amém. Pode continuar? Pode continuar. Por outro lado, sempre que tivermos de ser servidos, seja como chefe no emprego, como patrão, como professor, qualquer outra liderança, devemos possuir um espírito de respeito pelo que serve. Podemos utilizar a palavra de Pedro aos presbíteros para algumas lições. Não ter sorte da ganância, não pastorear por constrangimento, nem como dominador. Paulo, dentro desse contexto, manda que os senhores tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Esse respeito envolve desde falar com paciência e brandura, até dar a devida recompensa pelo serviço que é prestado. Tem um momento do texto que ele fala o seguinte. Paulo propõe os crentes da igreja de Filipos a agir, né, sem partidarismo, sem vanglória, com humildade. Sabe qual é o nosso problema? Alguém falou? Sabe qual é o nosso problema em se sujeitar? É uma palavrinha chamada orgulho. Orgulho. Todos estão me escutando bem? Orgulho é o que nos impede de nos sujeitar. E é interessante é que nem precisa recorrer necessariamente à Bíblia para você saber o perigo do orgulho. Em certo sentido, até as culturas que não são necessariamente religiosas perceberam o quanto o orgulho e a vaidade destroem as relações. O que eu estou falando? Que outras culturas, que não a cultura cristã, percebeu isso. Que o orgulho causa divisão, afastamento. Quer um exemplo? Eu sei que todos vocês amam ler poesia, né? Brasileiro ama ler poesia, sem dúvidas. E vocês gostam especialmente da tragédia grega. Alguém aqui já ouviu falar do Pomo da Discórdia? Todos já ouviram falar do Pomo da Discórdia. Vocês sabem. Só não sabem que sabem. Vocês sabem. Né? Ninguém lembra aqui? Eu vou explicar então o que é. Olha como os gregos entendiam que o orgulho era algo ruim. Né? O Pomo da Discórdia estava tendo um casamento no Olimpo, né? E aí a deusa Eris, que é a deusa da discórdia, não foi convidada. Né? Imagina você convidar a deusa da discórdia para o seu casamento, né? E aí, essa deusa, ela aparece com um troféu e fala o seguinte: pegue esse troféu para a deusa mais bonita. Pronto. Acabou-se. Né? E aí os deuses entram em guerra. Minerva, Juno e Atenas, né? Atenas, Hera e Afrodite começam a brigar entre si. Não, eu sou a mais bonita, eu sou a mais bonita. Aí Zeus, né, que não quer se meter na briga, fala o seguinte: olha, vão atrás do primeiro mortal, e o primeiro mortal que vocês encontrarem, peça para ele decidir quem é a deusa mais bonita. Né? E aí, elas vão atrás do primeiro mortal, e ao encontrar esse primeiro mortal, Patris, né, que era um pastor, elas tentam comprar ele, né? Atenas oferece sabedoria, né? Aí ninguém quer. Sabedoria. Hera oferece poder e vencer as guerras. E Afrodite oferece o amor da mais bela mulher. Olha só, o amor da mais bela mulher. Patris decide que vai ficar com o amor da mais bela mulher. E aí, a mais bela mulher é Helena de Troia. E aí tem um cavalo, uma guerra, estão lembrados? Pois é. Então, como é que começou tudo isso? Segundo os gregos, a vaidade causa a discórdia, porque os deuses queriam saber quem era o mais bonito. A deusa ficou com raiva porque não foi convidada. E o homem foi vaidoso porque quis o amor da mais bela mulher. Então, para os gregos, o eu é tão grande que a vaidade causou tudo aquilo. E aí começa-se, então, a Ilíada de Homero, um poema quase interminável, né? Mas outra figura que nós somos muito acostumados é Narciso. Alguém lembra da história de Narciso? Narciso era o mais belo dos deuses, né? E ele não podia olhar o seu reflexo. E aí ele olha o seu reflexo na água
E ao olhar o seu reflexo na água, ele ficou perdidamente apaixonado por si mesmo. E aí ele se afoga e morre por causa dessa paixão. É daí que a gente tira a palavra narcisista. Não, fulano é muito narcisista. Ele está muito afogado em si mesmo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque até o mundo percebe que você ser uma pessoa orgulhosa é algo ruim. Até o mundo sabe que se você for uma pessoa que só busca os seus interesses, se você for uma pessoa que só quer estar certa, se você é uma pessoa que só quer fazer a sua vontade, até o mundo percebe que você vai se dar mal. Que você vai afastar as pessoas. O grande problema é que eles conseguem identificar que isso é ruim, mas não conseguem solucionar. Os gregos, eles sabiam que o orgulho era ruim, mas eles não sabiam como corrigir isso. E aí que entra a Bíblia. A Bíblia resolve o problema. Como é que você resolve o problema do orgulho que afasta, que divide, que destrói? Sujeitando-se. Ao se sujeitar, você não vai ser como Narciso, vai ficar afogado em si mesmo. E não vai fazer guerras como o pomo da discórdia. Os gregos não leram a Bíblia, infelizmente. Senão, com certeza, eles saberiam. A sujeição nos ensina como construir as relações. Anote bem isso. Se a sujeição aproxima, o orgulho afasta. Se a sujeição, se a humildade constrói, o orgulho destrói. É sempre assim. Todas as vezes que você for buscar o seu próprio interesse, fazer as coisas do seu jeito, fazer as coisas da maneira como você acha correta, você vai destruir as pessoas ao seu redor e, consequentemente, como Narciso, vai acabar se destruindo. É sempre assim. A Bíblia fala isso, né? Alguém abre aí, por favor, em Gênesis 11, do 1 ao 9. Sheila, faça essa leitura, por favor. Dá aí o microfone para Sheila, por favor. Gênesis 11, do 1 ao 9. Vamos entender onde está na Bíblia isso. Um ao 9, Gênesis 11. Gênesis 11, do 1 ao 9. No mundo, todavia, apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear. Eles se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor se dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Falta aí. Perceba. Ali os homens dizem: façamos para nós um nome. Isto é, não é a missão que Deus nos deu, é o meu nome. Naquele momento em que aqueles homens buscaram o seu interesse, o seu orgulho, ter o seu nome feito na história, o que Deus faz? Confusão. Ele espalha a confusão. Então, aquele orgulho que unia eles, de querer buscar o nome para si,
Deus fala, então, que agora, por causa que eles buscam um nome para si, eles não conseguem mais se entender. Babel representa isso. Todas as vezes que o homem busca um nome para si, eles não vão conseguir se entender. Aqui é o que o orgulho faz. Aqui é o que a vaidade faz. Babel é um projeto movido por orgulho, por exaltação. E a consequência? Deus confunde as línguas. E eles passam a não se entender. O orgulho que deveria unir acabou gerando divisão. O contraste de Babel é Atos 2. Agora eu vou pedir que alguém leia Atos 2, do 1 ao 12. Pode ser o Hermes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos e de todas as nações demais do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afliu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Profília, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Em Babel, orgulho. Em Atos, a dependência. Se em Babel eles queriam fazer um nome para si, em Atos eles estão orando, dependendo do Senhor. E Deus reverte o que aconteceu em Babel. Se havia línguas, em Babel que confundiram, em Atos não. Em Atos, mesmo sendo de línguas estrangeiras, eles conseguiam se entender. Eu queria fazer uma aplicação que é o seguinte: isso não é sobre Babel ou Atos, isso é um princípio que tem na Bíblia. Isso acontece hoje, em famílias, em casamentos, na igreja. Toda vez que ninguém quer ceder, que alguém quer fazer um nome para si, que alguém quer cumprir os seus próprios desejos, Babel se repete. Mas todas as vezes que alguém decide se humilhar, se sujeitar, sofrer o dano em nome de Cristo, Atos começa de novo. Então, unidade não é um acidente, meus irmãos. Ela é o fruto de uma decisão. A decisão de saber que há algo maior e um propósito maior. Isso vai valer para o seu casamento, para a sua igreja. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? Estou só um momento aqui. Vamos, então, realizar a última leitura, que é a disciplina da humildade. E aqui a gente vai encerrar com rápidas aplicações. Cícero, você pode fazer essa leitura?
Tem que segurar os dois, né? Como já dissemos, a natureza da sujeição ao próximo, ou de ser servido, está no esvaziamento de nós mesmos. O livro de Provérbios acrescenta um novo comportamento e também com a senhora humildade, que é o termo do Senhor. Temor do Senhor, Provérbios 22, 4. Os tesouros que essas práticas nos oferecem são espirituais e duradouras, mas existe um preço a ser pago. Levantar da mesa para servir não é próprio da natureza humana, principalmente quando temos o falso entendimento de que somos melhores do que os outros que estão à mesa. A mudança para alcançarmos essa virtude é dádiva do Senhor. E quando nos expomos a isso, Ele vai mexer em áreas que não gostamos. Existem momentos em que o orgulho nos deixa ver quem realmente somos. Normalmente haverá algum tipo de luta para a correção devido à nossa natureza. Certo homem que buscava alcançar uma vida de piedade olhou da janela do seu quarto e viu um cachorro destruindo o lençol pendurado no varal. Deus falou ao seu ouvido: eu estou fazendo com você o mesmo que acontece com o lençol. Mas se você confiar em mim, eu o honrarei. Por natureza, jamais seremos plenamente humildes no exercício natural, ainda que tenhamos uma condição menor do que a do próximo. A humildade, a qual nos dará condições de sujeitarmos ao próximo, é que é um novo estado de espírito, que somente podemos ser desenvolvidos com base em Jesus. Somente a graça de Deus pode realizar isso em nós. Esse não é um assunto condicional na vida cristã. Temos que buscá-lo com prioridade na nova vida em Cristo. Na vida cristã, a humildade não é algo secundário. Richards, em seu livro Celebração da Disciplina, adverte que a igreja hoje tem falhado em entender ou se entende em deixar de obedecer as implicações da vida de cruz para a sociedade humana. Somente na cruz podemos alcançar essa virtude. Amém. Queridos, eu quero fazer uma aplicação que ela é puramente cristológica. Porque eu poderia terminar essa aula falando só da humildade como uma virtude que nós devemos procurar, mas a verdade é que eu e você, nós nunca vamos conseguir alcançar isso pelo esforço próprio, pela nossa própria força. Esvaziar-se, né? Querer ser submisso, isso não nasce no nosso coração. Aliás, nós somos naturalmente orgulhosos. Nós naturalmente queremos fazer a nossa vontade. Mas você precisa olhar para Cristo. Se você olhar para Cristo, você vai conseguir. Se você buscar forças em Cristo para ser humilde, você vai conseguir servir na igreja, no seu casamento, com humildade. Nós não somos chamados a ser humilde pelo nosso esforço. Nós somos chamados a sermos humildes porque fomos alcançados por Cristo, que se humilhou por nós. A nossa humildade não nasce da força, ela nasce da cruz. A cruz de Cristo é que vai fazer você humilde. Você precisa orar a Deus para que você entenda a cruz de Cristo. Senão você nunca vai conseguir ser humilde. É aqui que eu finalizo, né? Eu sei que os irmãos já estão cansados, se estender um pouco, mas eu queria deixar claro isso. Tanto no seu casamento, na sua vida, na sua igreja, você só vai conseguir ser humilde quando você olhar para a cruz de Cristo e pedir para que isso se aplique na sua vida. Vamos fazer uma oração? Oremos. Bendito Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pelas tuas bênçãos e misericórdias. Te pedimos, Pai, um coração igual ao do teu Filho. Te
Pedimos um coração humilde que se sujeita, Pai, mas sabemos que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos. Nós não conseguimos se sujeitar, nós não conseguimos estar sob ordens, porque nós queremos fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, nosso próprio gosto. Te pedimos, Senhor, imprime em nós o coração de Cristo. Nos dá, Pai, o coração e a alegria que há em Cristo. Possamos ter um coração que se deleita em se sujeitar, que é feliz nisso. É assim que nós choramos como tua igreja. Amém. Passa a palavra agora ao Emerson. E eu não sei se o pastor